Vimos um caso de miocardite num jovem de 25 anos. Vimos como que faz diagnóstico, quão importante é o eletro, a troponina, o marcador de inflamação, o eco, que dá várias pistas, e principalmente a ressonância com padrão não subendocárdico, normalmente mesocárdico ou epicárdico. Vimos que a biópsia era para casos mais graves em que nós planejamos imunossupressão. Agora nós vamos tratar miocardite. O tratamento é mais fácil do que o diagnóstico. Vem comigo. A gente trata, na maioria das vezes, a consequência. Em alguns casos específicos, fazemos a imunossupressão. Por exemplo, se o paciente tem insuficiência cardíaca, você vai dar diurético, IECA, beta-bloqueador, inibidor do receptor mineralocorticoide, como espironolactona e eplerenone. Você vai colocar um dispositivo de assistência ventricular, se necessário, butamina, enfim. Se é arritmia, você vai dar antiarrítmico, se for um bloqueio você vai passar marca-passo, em 3 a 6 meses você avalia implante de CDI. Se imunossupressão, a gente vai fazer miocardite de células gigantes, miocardite eosinofílica, sarcoidoses e doenças autoimunes. Por exemplo, paciente lúpica que faz uma miocardite aguda, você vai fazer uma imunossupressão, ela já tem uma doença autoimune de base. Tratamento, imunossupressão. Olha o que a diretriz brasileira de 2022 fala. Na presença de miocardite positiva por células gigantes, doenças autoimunes, sarcoidose e eosinofílica, associada à disfunção ventricular, é indicada a imunossupressão e é uma classe 1 de indicação, nível de evidência B. Aqui ele vai falar sobre na crônica, que tem pesquisa viral negativa, você pode considerar imunossupressão. Eu quero que vocês olhem esse item 3. Na insuficiência cardíaca não responsiva à terapia usual, é classe 3 de indicação realizar terapia imunossupressora. Olha aqui, o que eu quero dizer com isso? Que aquele paciente que está evoluindo mal, você fala, meu Deus, está indo mal, o que fazer? Vamos fazer imunossupressão nele, fazer corticoide, imunoglobulina. Não, essa não é a melhor conduta. Vamos dar um passo além. Gabriel, não ficou claro o tratamento da insuficiência cardíaca. Então vem cá, eu vou mastigar para você. Se o paciente estiver com sintomas congestivos, você vai dar diurético. Beleza, fácil. Se ele tiver disfunção ventricular sistólica com fração de ejeção principalmente menor do que 40, você vai dar IECA, BRA, beta-bloqueador, a espironolactona, inibidor do receptor SLGT2. Se ele tiver em choque cardiogênico, você vai começar inotrópico, você vai pensar num suporte mecânico circulatório, como um balão de contrapulsão intra-aórtico, ECMO, Impella, qualquer dispositivo de assistência ventricular. Ah, Gabriel, não entendi o que você falou. Lá na aula de choque cardiogênico a gente discute isso. Se você teve dúvida, eu sugiro que revisite essa aula. Se ele tiver uma fração de ejeção menor, não tiver fração de ejeção menor que 40, ou seja, maior que 40, você pode considerar IECA e beta-bloqueador, viu? Não está errado fazer. Normalmente eu deixo, se o paciente tolera, se por exemplo ele tem uma hipertensão, ele tem uma pressão que cabe deixar alguma dessas medicações, tem benefício na redução de recorrência de miocardite e evolução para disfunção ventricular. Gabriel, como que eu prescrevo imunossupressão na miocardite? Eu não sei. Então vem cá. Se for células gigantes, anota isso aqui no seu bloco de notas. Você vai prescrever metilprednisolona, 500 ou 1000 miligramas. Você vai diluir no sorinho de 500 ml e infundir em 2 horas. No dia seguinte, você já vai deixar com prednisona 1 miligrama por quilo. E aí vai ter que avaliar clinicamente e posteriormente fazer desmame. Por que imunossupressão nas células gigantes? Porque normalmente ela é grave, é uma miocardite fulminante, alta taxa de mortalidade e ela tem uma resposta favorável com imunossupressão. Se sarcoidose é diferente, sarcoidose você não precisa dessa mão pesada de imunossupressão. 30 miligramas de prédio por dia, tá bom, e depois você faz o desmame. Não é tão grave quanto miocardite de células gigantes. Gabriel, alguma doença que precisa de maior atenção? Sim, doença de Chagas, ainda mais aqui no Brasil.
Olha com calma, ó. Infecção aguda causada pelo Trypanosoma cruzi pode causar sinais clínicos infecciosos como febre, mal-estar, artralgia. Sinais relacionados à porta de entrada, como chagoma de inoculação, hemorragia digestiva quando havia pelo trato gastrointestinal. Lembra daquelas histórias do açaí contaminado? Sinal de Romanã, além de insuficiência cardíaca ou arritmias, além de derrame pericárdico que é possível. Olha aqui uma imagem de chagoma de inoculação clássica. E aí, como que eu faço o diagnóstico? Primeira coisa, tem que pensar nisso, ter uma epidemiologia positiva. Pensou? Pede a pesquisa fresco do parasita no sangue. Tem que ter menos de um mês de sintoma para ser validado. Resultado negativo não significa que não tem. Às vezes você repete e acaba encontrando. Além disso, pode ser pesquisado por PCR do protozoário, que é mais específico e mais caro, obviamente. E o tratamento dessa fase? Você vai fazer benzonidazol, 5 mg por quilo de dose, de 12 em 12 horas, por 60 dias. Simples assim. Só trata com essa medicação doença de Chagas aguda. Doença de Chagas crônica é outra conversa. Aí é tratar a arritmia, tratar a insuficiência cardíaca, tratar a consequência. Gabriel, existe alguma coisa mais que eu preciso saber? Sim, atividade física. Após 3 a 6 meses, você libera esse paciente. Mas ele tem que ter recuperado a fração de ejeção. Você dosa novamente uma troponina, essa troponina está indetectável, está negativa. O Holter sem arritmias complexas. Um teste de esforço sem arritmia ameaçadora à vida. O que mais? Vacina. Vacina contra gripe, pneumococo, cachumba, sarampo, rubéola, poliomielite, covid? Pode, mas normalmente espera passar a fase aguda. A gente dá um número mágico de 3 meses. Então, sabendo como tratar a miocardite, você vai tratar a insuficiência cardíaca dele, vai ter uma tendência da IECA e beta-bloqueador, casos graves, biópsia e imunossupressão, se indicado. Simples assim. Vamos fazer algumas questões na próxima aula.